Nós vamos entrar aqui na palavra de Deus, a palavra que Jesus colocou no meu coração e que Ele confirmou para mim através de pessoas que não sabiam que eu ia pregar e falaram para mim sobre isso e eu fiquei, Senhor, o Senhor trabalha da sua maneira. Eu não entendo às vezes como Deus faz, mas eu sei que Ele faz. Amém? E existe uma frase que eu sempre ouvia falar e até ouço até hoje, né? Que é assim: diga-me com quem tu andas que eu direi. Diga com quem tu andas que eu direi quem tu és. Isso sempre foi falado. Meu pai me falava isso. Sabe, olha, cuidado com as amizades. Diga com quem tu andas que eu direi quem tu és, hein? Se tiver você numa rodinha de amigos, as pessoas do mal, e chegar uma polícia, pode acontecer algo com você também, porque você está com eles. E aquilo eu falava, olha, realmente, isso ficou gravado na minha memória. E quando a gente fala essa frase, tem a parte do diga com quem tu andas. E o que é andar? Andar, todo mundo sabe, que é dar passos, é se movimentar, é se deslocar. Porém, quando a gente fala de com quem tu andas, já muda. Porque com quem tu andas, você não anda só. E é claro que a gente não gosta de andar sozinho. Mas em alguns momentos da vida a gente anda só, sim ou não? Em alguns momentos da vida a gente acaba andando só. E em Eclesiastes 4, do 8 ao 12, fala no versículo 9, fala assim, ó: é melhor ter companhia do que estar sozinho, porque é melhor a recompensa do trabalho de duas pessoas. Se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se, mas pobre do homem que cai e não tem quem o ajude a levantar-se. E se dois dormirem juntos, vão manter-se aquecidos. Como, porém, manter-se aquecido sozinho? Um homem sozinho pode ser vencido, mas dois conseguem defender-se. Um cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. Olha que interessante, né? E eu estava pensando sobre isso, sobre estar sozinho, sobre estar acompanhado. E a minha esposa e o meu filho, eles estão fazendo uma viagem. Eles foram lá para o Ceará, inclusive devem estar assistindo. Eu quero mandar um beijo, estou com saudade, né? E é exatamente sobre isso. No primeiro dia que eles viajaram, eu cheguei em casa, e quem tem filho aqui sabe, às vezes a gente quer um pouquinho de tranquilidade. E aí eu sentei em casa e falei, olha só, hoje está tranquilo, né? Só que isso não durou nem uma hora. Porque passou um pouquinho, eu falei, nossa, que saudade dele, que saudade dela, né? A gente acostuma a andar acompanhado, a gente precisa andar acompanhado. E a gente passa a entender, através desse capítulo, que a gente, biblicamente, a gente precisa de alguém para andar. Até porque nós somos relacionáveis, o ser humano, ele precisa de alguém, ele gosta de se relacionar, né? E todos nós queremos ter alguém realmente para compartilhar momentos, sejam eles bons ou ruins. É tão bom quando você está num momento ruim e tem alguém, não é tão bom? Para abraçar e falar, ó, estou com você porque você precisar, cara. É muito bom, já me senti assim. Mas é tão bom quando você está num momento bom e você tem alguém também para compartilhar. Isso é incrível. Mas a pergunta que fica é, com quem a gente tem andado? Como a gente tem escolhido as pessoas que a gente anda? E o que move? Eu queria que isso ficasse assim no seu coração. O que te move quando você busca alguém para andar? Sabe, quando eu falo de andar, eu lembro muito da minha época da escola, quando a gente chegava numa sala nova, e aí você precisava fazer amizade, né? E aí você buscava o quê? Às vezes você buscava alguém que era mais descolado, alguém que era... A gente sempre busca alguma coisa, né? Então, eu quero que essas perguntas, com quem você tem andado e o que te move a escolher essas pessoas, fique no seu coração. Porque às vezes a gente não busca entender por que as pessoas te rodeiam, por que essas pessoas te rodeiam. E sabe o que acontece? As pessoas acabam passando na sua vida e às vezes você não tirou o que precisava disso, sabe? Aí fica à mercê do acaso, às vezes. O que acontece ou não aconteceu, pessoas que eu conheci e hoje eu já não converso mais, e as pessoas passam, porque existem pessoas que são passageiras, existem pessoas que ficam na sua vida. Mas eu creio que Deus tem um propósito em todas as coisas. E quando a gente vê que uma pessoa, você começa a pensar dessa forma, olha, o que é essa pessoa, o que eu posso agregar na vida dessa pessoa, o que essa pessoa pode agregar a mim? Eu acredito que isso começa a fazer diferença. E às vezes nós deixamos passar essas pessoas sem que a gente, sabe, poxa, não agreguei nada na vida dela, infelizmente,
passou. Só que às vezes, e esse é o tema de hoje, a gente deixa passar a pessoa mais importante. A pessoa que a gente tem de mais importante para andar do nosso lado, a gente deixa passar batido, que é Deus. E por isso o tema da palavra hoje é andar com Deus. Quando nós falamos de andar com alguém, que fisicamente, uma pessoa, um ser humano, me vem algumas questões na cabeça e com Deus não é diferente. Para duas pessoas andar junto, alguém tem que dar o primeiro passo, sim ou não? Eu vou conhecer uma pessoa se eu não for lá e falar para ela, oi, tudo bem, prazer, meu nome é André? Não vou conhecer. E se essa pessoa também não der o primeiro passo, isso não vai existir. Só que eu pergunto para vocês, quem deu o primeiro passo entre você e Deus? Quem foi que deu o primeiro passo? Foi você ou foi Deus? Eu te perguntei e eu já te respondo. Em Efésios 1:4 fala assim, ó, porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Deus escolheu a gente antes da criação do mundo. Antes de existir tudo isso aqui, você já era escolhido. Está na Bíblia. Você já era escolhido. Quem deu o primeiro passo então? Deus. E aí eu te pergunto, o que você tem para oferecer para Deus? O que nós temos para oferecer para Deus? E eu parei para pensar e essa pergunta ficou ecoando e ecoando na minha cabeça. E eu pensava e falava, meu Deus, o que eu tenho para oferecer? E sabe qual a conclusão que eu cheguei? Deus, eu não tenho nada para te oferecer. Sabe por quê? Porque tudo que eu tenho é teu. Tudo que você tem já é do Senhor. E sabe o que isso prova? Isso para mim prova e demonstra a maior forma de amar. Sabe por quê? Porque ele não precisa de nada de você. Ele não precisa de nada, ele já tem, tudo é dele. E mesmo assim, ele te escolheu primeiro. Mesmo assim. Sabe, às vezes a pessoa fala assim, eu não me sinto amado. Olha, eu não me sinto amado. Querido, você está andando com as pessoas erradas. Querida, você não está andando com Deus. E quando a gente não anda com Deus, a gente realmente deixa de sentir esse amor. Porque a gente busca um amor nas pessoas. Busca um amor no próximo. E muitas vezes não é isso. O amor genuíno só vem de Deus. Não tem como eu dar um amor para o meu filho e para minha esposa que Deus deu. Não tem como. Não tem como eu dar um amor para o próximo que Deus deu. Não tem essa possibilidade. E falando sobre andar com Deus, uma história que está na Bíblia e uma passagem que está em Gênesis 5, 21 e 24, diz assim, e eu vou chamar vocês para ler comigo. Vamos lá? Aos 65 anos, Enoque gerou, depois que gerou Matusalém, Enoque andou com Deus 300 anos e gerou outros filhos e filhas. Viveu ao todo 365 anos. Enoque andou com Deus e já não foi encontrado, pois Deus o havia arrebatado. Eu acho muito interessante, a outra versão diz assim, Enoque andou com Deus e não apareceu mais, porquanto Deus para si o tomou. Olha que interessante. Eu acho muito interessante mesmo, como se foi construído esse texto. Porque a gente vê uma sequência para cima e fala sobre a geração de Adão. E a geração de Adão fica numa repetição ali. Fica assim, ó. Gerou filho, viveu tantos anos, morreu. Gerou filho, viveu tantos anos, morreu. Quando chega no sétimo personagem, que é Enoque, fala assim, ó. Gerou filho, viveu tantos anos e não se viu mais. Enquanto os outros geravam filho, viviam por mais um tempo, Enoque gera o filho e anda com Deus. O que eu tenho para falar para vocês essa noite sobre essa pequena passagem? Ei, às vezes você está fazendo a mesma coisa que os outros, mas chega um certo momento que está na hora de você parar e andar com Deus. Às vezes você já fez tudo que os outros fizeram. Você fala assim, minha família vem nisso, e eu faço a mesma coisa. Está na hora de parar e andar com Deus. É aí que está o segredo. Enoque para e anda com Deus. Enquanto todos morriam depois, Enoque não foi mais visto. Ele foi tomado para si. Deus levou ele.
E não tem diferença hoje. Nosso povo, ele vive um ciclo. A gente nasce, peca e morre. Em pecado, às vezes não. Mas pouco se é falado sobre isso. O que eu quero dizer nessa noite é que hoje você tem a possibilidade de mudar isso. Porque Deus está levantando pessoas que pararam de fazer o que todo mundo faz. Ei, escuta. Ninguém é exemplo para você. Sabe o que é exemplo? A palavra de Deus. Está na hora de você parar e falar assim, e agora, o que eu faço? Anda com Deus. Ei, você tem uma hora que vai ter que parar. Ah, mas não sei o que fazer agora. Anda com Deus. Quem anda com Deus conhece o propósito. E isso é muito interessante porque não importa a vida dos seus antepassados. Sabe, às vezes você pensa assim, mas ninguém na minha família fica casado. Ah, mas ninguém na minha família se forma. Mas ninguém na minha família... Ei, para, anda com Deus. Sabe por quê? A partir do momento que você andar com Deus, você vai descobrir coisas novas que vai transformar a sua família, vai transformar o seu lar, vai transformar a sua vida e a vida daqueles que te rodeiam. Quantos creem assim nessa noite? Aleluia. E Enoque, o significado do nome dele significa instrutor. E eu aprendi alguns pontos aqui, eu queria compartilhar com vocês. O primeiro ponto é que Enoque andou com Deus, isso está bem claro no texto. E andar com Deus é uma caminhada que pode haver muitos desafios e muitos obstáculos, não é fácil. Não é uma coisa simples, vai andar com Deus e vai ser arrebatado e vai estar tudo certo. Não, vamos lá. Para andar com Deus é preciso cumprir alguns princípios. E um deles é o princípio físico. Em Eclesiastes 3, diz que para tudo tem o seu tempo. Para tudo. E eu tenho um exemplo sobre isso que as pessoas estão acostumando a usar Deus, querendo que Deus atenda ao tempo dele. Ei, Deus, eu quero no meu tempo. Mas é no tempo de Deus. E para andar com Deus, você não pode estar diferente do que Deus pensa. E um exemplo muito legal é assim, eu já andei muito de carona, quem já andou de carona aqui? Quando você estava de carona, você escolhia para onde você ia? Se o dono do carro falasse assim, eu vou passar ali antes, você tinha que ir, né? Só que sabe o que está acontecendo hoje? Muita gente tem parado de carona com Deus e quer usar Deus de Uber. Fala assim, ei Senhor, me leva para onde eu quero. E não é assim que funciona. Assim não vai funcionar. Porque na Bíblia fala que tudo tem o seu tempo. E o tempo é de Deus, não é do homem. A gente precisa decidir não andar segundo o nosso próprio coração, e sim segundo o coração de Deus. E muitas vezes isso gera um desconforto, porque parece que você não está com o poder da situação. Mas quem crê em Deus sabe que realmente está com quem tem poder. Não precisa estar na minha mão, precisa estar na mão de Deus. Às vezes a gente tem um problema e a gente fica com esse problema na nossa mão. E a gente fala assim, tá bom Senhor, eu vou entregar esse problema para você a partir de agora. E aí você vai lá e entrega um pouquinho, daqui a pouco você vai lá, deixa eu ver como é que está esse problema aqui. Aí você pega de novo, traz de novo para você. Ei, não é isso que Deus quer. Deus diz, confia em mim. Ei servo, confia em mim. Ei, a partir de agora acabou as incertezas. Anda comigo que eu sei para onde eu estou te levando. Ei, quantas pessoas já se encontraram perdidas? Eu já me encontrei assim. Mas a partir do momento que eu conheci com quem eu estava andando, a minha vida passou disso para isso. Sabe por quê? Porque eu conheci o piloto. Ei, com esse piloto, eu vou tranquilo. Pode me levar, Senhor, para onde tu queres. Talvez se eu não tivesse deixado o Senhor me levar para onde Ele quer, eu não estaria aqui hoje. Mas tudo tem o seu tempo. E o Senhor sabe o que faz. Tinha um ditado, não atravessa o carro na frente dos bois. Às vezes a gente quer fazer isso. A gente quer que Deus faça na nossa hora, no nosso momento, mas não é isso que Deus quer. E quem anda com Deus, entende isso. Outro princípio é o princípio moral. Ei, quem anda com Deus, não mata. Quando a gente fala não mata dentro da igreja, é uma coisa tão assim, né? Pô, mas aqui ninguém mataria.
Mas quem anda com Deus também não rouba. Quem anda com Deus não vive falando mal do próximo. Quem anda com Deus não aceita proposta que tire ele do caminho de Deus. Ei, quem anda com Deus não está aqui na igreja e daqui a pouco na balada. Quem anda com Deus não está aqui e daqui a pouco está falando palavrão lá fora. Quem anda com Deus entende o propósito. Quem anda com Deus confia em quem está conduzindo. E outro princípio é um princípio espiritual. Em Tiago 1,8 diz assim, ó: aproximem-se de Deus e Ele aproximará de vocês, pecadores. Limpem as mãos e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Olha o quanto isso é tremendo e revelador. Eu não precisaria explicar nada aqui. A palavra de Deus ela é simples e eficaz. Olha só. Aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Às vezes a gente não sente um pouquinho distante. Às vezes a gente não sente que Deus não está falando com a gente. A gente não sente assim, poxa, eu queria tanto ouvir a voz do Pai. Senhor, eu precisava tanto da sua resposta para isso aqui ou para aquilo ali. Ei, não depende dele. Está dependendo de você. Anda com Ele, aproxima dele e Ele vai se aproximar de você. Andar com Deus é concordar com Ele. Em Amós 3:3 diz assim, ó: 2 pessoas andarão juntas, se não estiverem de acordo. Ei, se no meu lar não houver um acordo de para onde a gente vai, não tem como andar junto. Ei, se com seu amigo você não conseguir ter um acordo de para onde vai, não tem como andar junto. Ah, mas eu tenho um amigo que faz tudo errado e ele é meu melhor amigo. Então está na hora de você ensinar ele a andar com Deus. Outro princípio é andar na luz. Quem anda na luz não pratica a obra das trevas, porque as trevas não combinam com a luz. E sabe o que são obras das trevas? Eu tenho um exemplo interessante sobre isso. Na empresa onde eu trabalho, tem alguns pilares que a gente usa para tomar decisões. E um desses pilares chama-se assim, ó: você contaria para sua família? No momento de decisão, a gente sempre olha esses pilares. E um desses pilares é esse: você contaria para sua família? Ou seja, você traria para a luz o que você está fazendo? E eu te pergunto nessa noite: tem alguma coisa que você não quer trazer para a luz? Que você não quer mostrar para alguém? Tem alguma coisa que você não contaria para sua família que você está fazendo? Se isso está correndo hoje, não tem como você andar com Deus, porque a luz não combina com as trevas. E o mais interessante é que Enoque, ele andou com Deus enquanto muitos se afastavam dele. Você não vê que vem lá, ó, fulano gerou cicrano, tantos anos, morreu, e vem um monte assim. Mas de repente no meio da história tem alguém que muda o ciclo das coisas. Tem alguém que altera o que está acontecendo e fala assim: eu ser igual aos outros? Gerar? Viver? Morrer? Não. Eu fico pensando assim, Deus gostou tanto de Enoque, Deus ele amou tanto Enoque, que ele falou assim: Enoque, a gente está mais perto da minha casa do que da sua, vem morar comigo. Vocês já pararam para pensar isso? Quão poderoso isso é? Eu fiquei viajando nessa história e pensando, imaginando, meu Deus, e a família de Enoque? Parei para pensar isso, falei: e a mulher de Enoque? Ei, Enoque se preocupou só com uma coisa: em andar com Deus. Sabe o que Enoque fez mais? Ele creu em Deus. E crer é ter fé. Quantos aqui têm fé? Amém. Quantos sabem o que é fé? Acredito que todo mundo sabe, né? Mas vamos lá. Em Hebreus 11:1 fala assim, ó: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Você não viu, mas você acredita. Isso é fé. Em Romanos 10:17 diz assim, ó: de sorte que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus.
Se você não levantou a mão na hora que eu perguntei se você tem fé, talvez você tenha dúvida se você tem fé. Talvez você nem sabia direito o que era fé. Mas olha, se você não tem dúvida do quanto de fé que você tem, é porque você não tem fé. Sabe o que você precisa para ter fé? Você precisa ouvir. E ouvir o quê? A palavra de Deus. Para explicar o que é fé, eu vou contar um testemunho rapidinho. No mês passado, era o nosso culto de jovens, e eu precisava estar aqui na igreja, e meu filho estava internado na UTI. E o culto era num sábado, e ele estava internado desde a quarta-feira, se eu não me engano, e na UTI, e eu falei, Deus, liberta meu filho, cura ele. E na quarta-feira começou um processo no meu trabalho do qual eu não pude sair de lá para ver ele. E eu fiquei a semana toda, até sexta-feira, sem conseguir ver meu filho, só via por vídeo, por causa do horário da visita e outras coisas, e eu fiquei um pouco angustiado, mas confiando em Deus e declarando palavras de vitória e crendo nisso. Chegou no sábado, eu tive que trabalhar até meio-dia, mais ou menos, e eu fui, depois que saí do meu trabalho, eu fui direto para o hospital. E eu cheguei lá, ele estava num respirador assim pelo nariz, e ele ficou muito feliz de me ver, e eu deixei ele ali naquele quarto de UTI e falei, olha, tá dando a hora do culto, eu preciso estar lá. E eu saí daquele quarto de UTI e eu falei assim para Deus, Senhor, eu tenho fé que quando acabar esse culto, meu filho vai estar curado. E não foi fácil, mas eu falei assim, eu tenho fé. Porque realmente, eu acreditava nisso. Eu falava assim, vai acontecer, porque eu não vejo cura. Eu não vejo, mas eu acredito. E eu vindo pra cá, eu falei, poxa, preocupado ali, orando pelo culto, orando por ele, para Deus visitar cada jovem, para Deus abençoar. E minha esposa me ligou, ele estava chorando, gritando no fundo, porque eu tinha ido embora, ele estava dormindo. E ele ficou triste quando ele acordou que eu não estava lá. Mas sabe o que aconteceu? A gente fez o culto, que foi uma bênção. Pessoas aceitaram a Jesus, foi uma bênção. E quando eu saí, eu prometi para ele que eu ia direto para o hospital para dormir com ele. Ei, sabe o que aconteceu? Quando eu estava no caminho para lá, me ligaram e falaram assim, ei, ele saiu da UTI. Ei, ele está indo para o quarto. Sabe o que é isso? Isso é fé. Fé você adquire com a prática. Você tem um problema impossível aí? Tenha fé. Tenha fé, porque ele vai ser resolvido hoje. Fé é enfrentar 130 mil com apenas 300 homens. A história de Gideão. E sabe o que mais que Enoque fez? Ele agradou a Deus. E a Bíblia diz que se o Senhor se agradar de nós, Ele nos coloca na terra prometida. Ei, se o nome chama terra prometida, alguém prometeu, sim ou não? E quem prometeu? Deus. E se Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir. Deus, Ele assumiu o compromisso de nos colocar na terra prometida. E a Bíblia diz realmente que Ele é fiel para cumprir. Em Números 14:8 diz assim, ó: se o Senhor se agradar de nós, Ele nos fará entrar na terra onde mana leite e mel e dará a nós. E como que eu faço para agradar o Senhor? Porque a Bíblia diz que se Ele se agradar de nós, Ele vai me dar a terra prometida. Mas como que eu faço para agradar a Ele? Como Enoque fez. Você precisa de duas coisas: temer a Deus e confiar na sua misericórdia. Quantos temem a Deus aqui? Não é ter medo de Deus, é temer, é respeitar. E em Salmo 147:11 diz assim, ó: o Senhor se agrada dos que o temem e dos que esperam na sua misericórdia. Confiar na misericórdia de Deus é às vezes você achar que você não merece algo. Eu achava que eu não merecia a cura do meu filho, mas Ele me deu pela minha fé. E eu fico muito feliz com a história de Enoque, porque Enoque, ele não curou multidões. Enoque, ele não fez milagres. Enoque, ele não multiplicou pães.
ele não... André, por que você está falando tudo isso? Mas eu quero te explicar uma coisa. Hoje eu te trouxe uma palavra palpável. Enoque apenas andou com Deus. Não tem nada de impossível. Não tem nada de inalcançável. Enoque, ele andou com Deus. Enquanto todos falavam assim, eu vou só gerar aqui meu filho, vou viver mais um tanto e vou morrer. Enoque disse, eu vou gerar meu filho e a partir daqui eu vou andar com Deus. A Bíblia fala assim que a partir do momento que ele gerou Matusalém, ele andou com Deus. Eu não sei o que aconteceu naquele momento. A Bíblia não relata. Mas fala que ele gerou o filho e andou com Deus. O que você precisa gerar na sua vida para começar a andar com Deus? Eu não sei. Pode ser uma coisa super complicada, mas pode ser uma coisa tão simples. Pode ser que você precisa só ter mais fé. Pode ser que você precisa dar um passo, se achegar mais a Ele. Ei, isso aqui não é nada impossível. O que Enoque fez de miraculoso, de super, hiper, mega diferente? Enoque só andou fora da linha daquele ciclo que estava acontecendo. E às vezes é isso que nós precisamos fazer. Ei, mas ninguém da minha família fica muito tempo em trabalho. Está na hora de você andar com Deus e mostrar que é Deus quem faz o milagre. Mas ninguém da minha família pôde ter filho, ou ninguém da minha família, eu não sei o seu problema. Mas eu sei do Deus que tem a solução do seu problema. E é isso que importa para mim. Para mim o que importa é você saber que saindo daqui, se você andar com Deus, tudo vai transformar. Nós temos uma esperança real, uma esperança palpável, de que o Senhor vai voltar, sim ou não? Quantos aqui creem assim? Mas ninguém sabe o dia e a hora que Deus vem. Ou sabe? Ninguém sabe o dia e a hora. O louvor pode subir? Sabe, a hora para mim pode ser a hora diferente para você. E o que nós precisamos saber? E é isso que Enoque me mostra. Enoque para mim, além de andar com Deus, ele representa a igreja. A igreja que espera pelo noivo. Enoque andou com Deus até ser tomado por Deus. Ei, igreja, você tem vindo aqui toda quarta, todo domingo, para quê? Por quê? Você já buscou saber isso? Você já buscou se perguntar, ei, por que eu tenho ido todos os dias à igreja? Ei, por que eu sou cristão? Você já buscou se perguntar, ei, o que eu preciso fazer para sair desse ciclo vicioso que dá errado, dá errado, dá errado, dá errado? Ei, está na hora de você andar com Deus. Está na hora de você conhecer o dono dos caminhos. Eu não sei se você entende isso, mas eu creio que toda palavra tem que levar a um confronto. E esse é o momento do seu confronto. Você já parou para pensar? Ei, quando Deus chamou Enoque, Enoque estava pronto. Porque Enoque já andava com Deus. E chegou um certo momento que Deus se alegrou tanto, amou tanto Enoque que tomou para ele. Falei, esse aqui não vai voltar para a terra, esse é meu. Esse é meu amado. Nós temos um exemplo interessante sobre isso, de Adão. Deus andava com Adão, Deus ia ver a Adão. Deus sempre estava do lado de Adão. Todos os dias ele visitava Adão. Mas chegou um dia que se quebrou essa aliança, por causa do pecado. Aqui nós vemos que Deus ia até Adão. Mas a Bíblia diz que Enoque andou com Deus, e não Deus foi até Enoque. Ei, às vezes está esperando demais. Às vezes você está esperando algo que depende de você. Ei, eu já fiquei assim. Eu já fiquei esperando algo. Eu falava assim, Senhor, por que não acontece comigo? Por que o Senhor não vem? Ei, se aproxima de mim, que eu me aproximarei de ti.
Eu gostaria que você se colocasse de pé nesse momento. E eu gostaria que você fechasse seus olhos. E eu gostaria que você meditasse em tudo que foi falado nessa noite. Em tudo que foi louvado nessa noite. Ei, Deus está falando desde o começo. Desde o início. E Ele falou no final assim: você declarou com a sua boca e disse: eu vou construir a minha vida em ti. Tu és o meu fundamento. Quantos têm usado o Senhor realmente de fundamento? Quantos têm realmente falado assim: Senhor, Tu és a minha pedra de esquina. Ei, Senhor, Tu és a minha coluna. Tu és quem me sustenta. Quantos têm realmente feito isso? Nós precisamos estar mais próximos de Deus. Quando nós estamos próximos de Deus, nós realmente construímos algo firmado nele. Andar com Deus não é um pé no mundo, um pé na igreja. Andar com Deus é os dois pés firmados na palavra dele.